Então, de que é feito os nossos meninos? Será que meninos são meninos mesmo e no fim do dia eles vão fazer aquilo que se espera que eles façam, como ser nojentos, grosseiros, falar coisas inadequadas? Ou será que existe um componente de socialização aí que nos dá espaço para repensar a forma como educamos nossos filhos? Vamos lá? Mas antes, é claro, da nossa conversa de sempre, eu preciso aqui fazer um pedido para você. Se você gosta de vídeos assim, gosta do meu trabalho, se inscreve no meu canal, vê se o sininho aí está ativado e me ajuda a mandar esse vídeo para alguém. Pega esse vídeo, manda para um pai de menino, manda para uma mãe de menino também e ajuda essa discussão a chegar em mais ouvidos e mais corações. Só assim que a gente consegue fazer realmente mudanças efetivas na nossa sociedade. E só mais um recado rapidinho, tá? O Poder do Afeto, meu último livro, meu livro mais recente, dedicado para pais, mães, educadores, está lançado. E é com muita alegria que, junto com a Fontanara, um selo da Companhia das Letras, eu lancei o Poder do Afeto. Tá aqui do lado. Ou aqui em cima também, porque aqui é só um quadro da capa, né? O livro real tá aqui, tá? E você pode comprar esse livro aí, seja para leitores digitais, né, no Kindle, ou seja um livro físico mesmo. Se você é como eu, gosta de um livro em papel, você pode comprar esse livro, ele vai ser o seu companheiro em 21 dias de jornada, de autoconhecimento e de busca de um equilíbrio na relação com o seu filho e com você mesmo. É um livro dedicado não só para pais, mas para mães também, para educadores em geral. E eu tenho certeza que se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui, você vai se sentir acolhido e guiado durante esses 21 dias para repensar muitas questões sobre a forma como a gente educa os nossos filhos no dia a dia e sobre a forma como nós nos cobramos dentro dessa própria função. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. O link está aqui na descrição, então você já pode ir lá também garantir logo o seu, tá legal? Pois muito que bem, a minha vontade de fazer essa conversa aqui vem de dois lugares, tá? Um pai, certo dia, me mandou uma mensagem bastante, mas assim, bastante angustiado, quiçá muito irritado e incomodado com outros pais da mesma escola do seu filho. Ele tem ali um filho que tem seus 9, 10 anos, é um filho um pouco mais velho, e ele se incomodava muito em como que esse filho não se encaixava no perfil dos outros meninos, sobretudo com um tipo de atitude que estava se tornando cada vez mais popular entre esses meninos aí, que é o motivo que me fez pensar nesse vídeo daqui. Bom, qual que era esse comportamento inadequado desses meninos? Fazer desenhos obscenos. Sim, a gente está falando de meninos de 9 anos, de 10 anos de idade, que ainda não têm maturidade emocional para lidar com todas as questões da sexualidade, porém já tem acesso a fazer ali, vamos dizer assim, as informações necessárias para se desenhar cenas bastante obscenas e bastante sexualizadas na infância. Tá? Estamos falando de crianças, tá? Não podemos esquecer disso. E qualquer angústia desse pai era que parecia que ele se sentia meio que solitário, ele, a companheira dele, né, se sentiam muito solitários nessa indignação de como que esses meninos tinham acesso a isso. Por que eles estavam fazendo isso? E, bom, no final das contas, muitos pais pensam isso, né? Ah, meninos são meninos, é isso mesmo que eles têm que fazer. Afinal de contas, né, o meu menino vai sair para caçar, né? Prendam suas cabritas, porque o meu bode está no campo. E, gente, a gente precisa mudar urgentemente a forma como a gente educa os nossos meninos. Não pode continuar dessa maneira. Essa forma, inclusive, completamente errada de se hipersexualizar a infância está completamente errada. E aqui as pessoas, já faço um outro parênteses, que as pessoas aqui trazem uma confusão tremenda. Quando se fala, por exemplo, de educação sexual nas escolas, as pessoas que, inclusive, fortalecem, né, e aprovam quando os seus filhos têm esse tipo de comportamento completamente reprovável, eles acham que a educação sexual não é o caminho, que está errado, que vão ensinar coisas erradas. Mas espera aí, se não pode ter educação sexual na escola, e um detalhe importante, não é com a educação sexual na escola que se apresenta ali desenhos obscenos. Tá? Se não é aí, então onde é que esse menino está tendo acesso a esse tipo de informação? E por que isso se torna uma fixação? Justamente porque esses pais não falam sobre esses temas. Isso, portanto, se torna um tabu, se torna um objeto de fixação, porque é proibido. E esses meninos vão começar a fazer isso um atrás do outro como uma forma de pertencer àquele grupo, de estar sendo ali, vamos dizer assim, de ser aceito naquele nichozinho ali entre aqueles pares que são tão importantes para eles. Tudo isso porque não se fala sobre essas questões, nem em casa, e não se tolera que se fale na escola. E lembrando, educação sexual na escola, como eu sempre falo aqui, não é para você ensinar sobre sexo para crianças, é sobre se ensinar como funciona o corpo
ensinar sobre consentimento, sobre prevenção a abusos na infância. É de fundamental importância que a gente primeiro quebre esse tabu. Porque a partir daí a gente vai entender o que a gente pode fazer para cobrar das escolas em termos de posicionamento com relação a comportamentos dessa forma. Quando eu orientei esse pai, quando ele trouxe essa angústia, eu falei assim, bom, olha, você tem essa angústia e ela é totalmente razoável de existir, tá? Assim, você está inclusive bastante regulado emocionalmente lidando com isso, porque outros pais ficariam extremamente revoltados com isso e, na verdade, todos os pais deveriam ficar bastante revoltados com esse tipo de comportamento, porque é inaceitável que, né, crianças façam esse tipo de coisa e a partir daí a gente inclusive precisa tentar encontrar de onde estão vindo essas influências para que esses meninos consigam ter orientação. Percebe? O comportamento é completamente reprovável. Esses meninos são criminosos? Não. Eles estão precisando de orientação. E a partir de uma orientação que às vezes vem da escola, que vem dos próprios pais, com relação à educação sexual, é o que vai fazer com que tudo isso se encaixe novamente e entre dentro da normalidade. Ou pelo menos que pontos ali de exceção e que precisam de mais enfoque, de mais tratamento, vão ser encontrados. Não existe a gente mudar a forma como educa os nossos filhos sem repensar todas essas questões. E aí, é claro, a gente traz outros problemas que são o quê? As crianças tendo acesso irrestrito a telas, a celulares, a internet. Irrestrito, quando eu falo, é sem regras, né? sem contorno, sem supervisão dos pais. E esses pais não fazem a menor ideia, por exemplo, de como que o que o filho está assistindo, que tipo de vídeo o filho está consumindo, que tipo de site o filho está consultando, que tipo de imagens, vídeos esse filho está recebendo em aplicativos de conversa, com quem que esse filho... E eu tô falando filho porque o enfoque desse vídeo é filho, tá? Mas assim, a gente generaliza isso rapidinho falando dos problemas também que as filhas, que as meninas também têm. Mas assim, a gente precisa entender que o nosso papel, tá? Enquanto pais, mães, educadores, é de orientação e supervisão. Não tem cabimento a gente deixar um celular na mão dessa criança, esse celular completamente destravado, desbloqueado, podendo acessar qualquer coisa. Não é assim que se educa filho. Isso é um ponto que a gente precisa entender. Mais ainda, não é assim e ainda piora se a gente não tem uma rotina de diálogo para falar sobre qualquer tema dentro daquela casa, enquanto família, enquanto educador, né? Se existem temas que são tabus e a gente não fala sobre eles com os nossos filhos, esses tabus serão buscados pelos nossos próprios filhos, que criarão um interesse ainda maior, não só porque é um tema que ativa os interesses da criança, mas porque é proibido. Então, lembre-se, a gente precisa atuar de diversas formas diferentes, mas a primeira delas é entender que a gente tem um papel, sim, de supervisão e de orientação das crianças, sobretudo dos meninos. Mas aí você pensa assim, poxa, como é que então esses pais, essas mães vão fazer isso se eles acham que, o meu bode está solto, você que prende as suas cabras? Pois é, por isso que a gente precisa radicalmente mudar a forma como a gente pensa a criação dos meninos. A gente não pode continuar reforçando que os nossos meninos sejam predadores desde a infância. Isso não funciona. Quantos casos de homens, adultos em baladas estão assediando e, sabe assim, sendo completamente inconvenientes, para dizer o mínimo, de mulheres na vida adulta, porque eles foram incentivados desde a infância a fazer isso. Porque é assim que eles se enxergam como homens. Por que não? Porque o homem precisa fazer isso. Entende a problemática? A gente precisa parar com muita urgência, sentar e conversar. E foi isso que eu falei para esse pai quando ele trouxe essa angústia, né? Olha, bem pragmaticamente, o que a gente precisa fazer nessas horas é, primeiro, trazer esse ponto para a escola, porque eu sempre, sempre, sempre vou acreditar na força da parceria entre a família e a escola. Não existe escola nenhuma no mundo que vai tolerar esse tipo de comportamento, que vai achar esse comportamento legal. Duvido que exista. Então, leve isso para o corpo da coordenação, da direção, traga a severidade que você, enquanto família, percebe disso e solicita apoio, parceria da escola. E não traga um problema e fala, você tem que resolver porque eu pago vocês para isso. Não pode ser assim. Parceria é a base de tudo. E a gente começa a entender que através desses diálogos e falando assim, poxa, olha, isso está acontecendo, eu estou assustado, a gente está muito angustiado. Não acho que isso devia estar acontecendo.
como é que a gente, sabe, a gente quer a ajuda de vocês pra gente tentar resolver isso daí, porque só a gente falando com o nosso filho não vai resolver isso daí. Lembre-se, esse menino, esse filho, ele não está nem fazendo esse tipo de comportamento, mas ele está sendo, obviamente, influenciado pelos outros meninos, porque é inevitável. Por mais que você vá conversar com o seu filho sobre isso e que ele esteja muito ok com relação a isso, a gente precisa lembrar que a força dos pares, essa força horizontal, ela é muito forte, vai ganhando cada vez mais força à medida que aquela criança passa para a adolescência. Então, assim, não dá para só tratar com os nossos filhos, a gente tem que tratar aquela, sabe, aquela comunidade como um todo. Por isso que essa relação de parceria com a escola é tão importante nesse caso específico também. E aí, falando isso para ele, eu falei, olha, e um segundo passo seria trazer essa discussão para o grupo de pais e mães da escola. Você não está num grupo de WhatsApp, provavelmente? Tá, sim, tô. Pense, elabore uma forma, mande em áudio, mande em texto. O áudio, eu prefiro o áudio porque eu gosto de falar, e primeiro porque o áudio dá entonação, né? Porque às vezes a pessoa vai ler aquele texto e vai achar que está sendo acusada por alguma coisa. Então, às vezes, você consegue trazer um pouco mais de emoção e leitura daquilo que você está falando para um áudio, tá? Então, sou a favor de áudio de WhatsApp, sim, tá legal? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que você aí, enquanto pai, enquanto mãe, pode trazer isso para as outras famílias. Lembrando do conceito de comunidade escolar, isso é muito importante que você traga para os outros pais e fale assim, pessoal, olha só, tá acontecendo aqui uma situação muito esquisita aqui em casa, meu filho está trazendo tal e tal situação, tem aparecido desenhos assim muito explícitos e obscenos aqui, e a gente está ficando muito preocupado com o tipo de coisa que está chegando para o nosso filho, e a gente queria trazer isso muito para vocês. O que vocês pensam? Como é que a gente pode resolver? Porque realmente são crianças, né? Não deviam estar fazendo esse tipo de coisa. A gente já conversou e pediu ajuda, apoio para a escola para tentar falar sobre isso dentro da sala, mas eu acho que a gente aqui podia tentar se ajudar em tentar ver o que a gente pode conversar com os nossos filhos, cada um tentar sondar para entender o que está acontecendo, sabe? Dá para a gente falar de uma forma que não seja apontando dedos ou acusando os outros de qualquer outro tipo de coisa, porque lembre-se, os outros pais, as outras mães, por mais que eles estejam, por exemplo, dando acesso restrito à tela, eles não estão fazendo isso por maldade. Às vezes eles estão fazendo isso por pura e simples necessidade e impossibilidade de fazer diferente, para a percepção deles. Porque sempre dá uma forma da gente pensar alguma coisa diferente, como, por exemplo, você colocar um Family Link, né? Ou colocar esses aplicativos de restrição de conteúdo, de monitoramento, de conversa e diálogo com os seus filhos sobre o que eles estão consumindo. Dá para a gente fazer um trabalho em cima disso tudo, mas a gente parte do pressuposto que, obviamente, esses pais não estão fazendo isso de maldade, né? E isso ajuda a gente na hora de elaborar e falar para esses pais e pedir ajuda enquanto uma pequena comunidade escolar, tá? Então, essas são as minhas primeiras indicações e, assim, infelizmente a gente precisa, com muita urgência, mudar a forma como a gente educa os nossos meninos, porque não dá mais para pensar que eles são pequenos predadores, que eles têm que ser os mais rápidos, os mais cruéis, os mais fortes, os vencedores, os mais viris, aqueles que não demonstram medo, porque essa forma de ser homem está falida desde o primeiro momento, desde a sua concepção. Eu falei bem pausadamente para que fique bem claro para vocês. Isso está falido desde o primeiro dia. Não existe uma forma de se exercer a masculinidade de um jeito tão tóxico, tão adoecido, tão autodestrutivo, inclusive, que a gente possa considerar que isso será, de alguma forma, um sucesso em algum campo. Que não seja a violência, se é que ser violento possa ser considerado em algum sentido na sociedade, né, de uma forma geral, como algo que seja sucesso. Então, assim, não dá para continuar dessa forma. A gente precisa repensar realmente isso. E repensar como? Através de diálogos como esses daqui, compartilhando esse vídeo com essas pessoas, mandando esses vídeos, provocando conversas e tentando entender que, poxa, olha, tudo bem, você não precisa, né, mudar radicalmente a forma que você está tentando criar seu filho, mas pelo menos crie um espaço para que ele possa falar sobre os seus medos, sobre suas emoções. Crie um espaço para que ele possa entender que ele precisa respeitar o outro, respeitar o corpo do outro, que ele entenda o que é consentimento, que ele entenda que ele não precisa fingir ser algo que não é só para ser aceito, que o comportamento dele não determine e impacta o valor dele ou o quanto ele merece ser amado. Ele não deve batalhar ou disputar pelo senso de amor, pelo senso de importância.
todas essas coisas quebram logo na raiz essa masculinidade que é tão autodestrutiva e destrutiva em geral, né? Porque a gente está falando do alto, mas também é destrutiva para quem está ao entorno ali. Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento. E não à toa, recentemente eu participei, né, de um festival chamado Festival LED, promovido pela Globo, né, no Globo, tá lá no Globoplay, inclusive se você quiser assistir, lá tá o meu painel e a gente fala sobre eu, Cris Dunker, Bela Reis, falamos ali num painel lindíssimo sobre esse debate que é como criar meninos para esse futuro, para um futuro de paz. E eu trouxe alguns apontamentos lá, mas assim, todo mundo contribuiu brilhantemente para esse painel e eu acho que é uma boa sugestão para você continuar essa elaboração daí. Mas assim, é importante que a gente lembre que a gente não só muda a forma como os nossos filhos vão viver o mundo, vão enxergar o mundo, vão agir no mundo, se a gente não mudar também a forma como nós somos modelos. E agora eu falo em perspectiva de pai. Você aí que é pai, está vendo isso daqui, você precisa ser um modelo de masculinidade saudável para o seu filho ou para aquela criança que você está educando ou cuidando de uma forma geral. A gente educa as crianças através do modelo. Se os modelos de masculinidade, que são essas figuras de referência principais dos meninos, se isso daí for uma figura de referência torta, tóxica, violenta, virulenta, não tem jeito. Ele vai introjetar isso dentro dele como um valor, como algo que um homem deve fazer para se portar e para se reconhecer enquanto homem. Então, assim, a gente precisa mudar também. Todo esse movimento de mudar a forma como os nossos meninos, né, são criados, partem de dentro também, de dentro para fora. Porque não tem como eu não mudar isso aqui, as minhas percepções sobre masculinidade, e achar que eu vou conseguir dar um espaço seguro para ele exercer uma masculinidade que seja, às vezes, tão diferente daquela que eu aprendi que eu deveria ser. E assim, te garanto, está sendo bem diferente do que foi comigo lá atrás. Então a gente precisa passar por um processo de se reentender, de se reconstruir, de revalidar o nosso valor enquanto homem e perceber que a gente pode sim falar sobre emoções, a gente pode sim ser respeitoso, a gente pode sim ser sensível, sabe? Se o meu filho, por exemplo, ele perde uma partida muito importante no esporte de futebol, de vôlei, e ele sai chorando do campo, eu vou humilhar o meu filho por estar chorando? Eu vou cobrar dele uma força que ele engula o choro porque ele precisa aprender, porque ele errou, porque não sei o quê? Qual é a dificuldade de eu, enquanto pai, enquanto uma figura de cuidado masculina do meu filho, né, daquele menino, me encontrar naquele sentimento, me encontrar naquela emoção de impotência, de tristeza, de frustração e falar: eu vejo você, você está muito triste, eu também estou triste, queria que você tivesse ganho, tá tudo bem chorar. Eu tô aqui por você. É a partir de pequenos diálogos como esse, dia após dia, que a gente consegue transformar a forma como os nossos meninos são meninos. Porque no final do dia, não existe essa de, meninos são meninos, eles vão ser sempre assim. Não. Eles vão ser sempre assim se a gente continuar tratando eles sempre dessa forma. E aí cabe a você que está aí, me ouvindo, me assistindo, fazer a sua parte também. O que você está fazendo para mudar essa nova geração de meninos que está por aí? Será que vale a pena mesmo a gente deixar as coisas do jeito que estão e ver o quanto de homens com a masculinidade completamente esquisita e violenta e, sabe, assim... Não vou dizer termos aqui, mas você já está imaginando que tipo de termos eu quero usar aqui. Então, assim, se você não quer que isso aconteça, a gente precisa mudar agora. E é agora que a gente vai mudar isso daqui, com os nossos meninos. E é cobrando isso. É tentando entender que isso precisa ser um movimento coletivo. Escola, outros pais, outras mães, outros cuidadores, educadores, todos pensando em como fazer com que meninos se libertem dessa masculinidade tão opressiva, que é opressiva para as outras pessoas, sobretudo mulheres, mas para eles mesmos também, tá bom? Espero ter trazido um pouco de reflexão nesse tema que é tão complicado e lembrando que é muito importante, a gente não pode cair nessa cilada de que precisamos hipersexualizar as crianças, que elas precisam ser adultizadas o quanto antes. Criança é criança. Criança não namora, criança tem que viver a infância de forma livre e restrita. Criança não tem que pensar em namorada, não tem que pensar em nada. Criança tem que ser criança. Criança tem que estudar, tem que brincar. E é isso. Tá bom, minha gente? Com isso, então, com essa fala meio de desabafo, meio de orientação, não sei ainda o que foi isso aqui. Talvez tenha sido uma catarse sobre como que a gente tem feito errado com os nossos meninos. Então, que essa catarse aqui
tenha reverberado aí em você de alguma forma e que você se sentiu tocado por essa conversa daqui. Me ajude a chegar em mais pessoas com ela também. Manda para seus amigos, para suas amigas, joga lá no grupo de WhatsApp da escola. Às vezes isso aqui pode ser um bom incitador de conversas construtivas, né? Quem sabe? Então, espero que você me ajude nessa missão de tentar também fazer a nossa parte de mudar a forma como meninos são criados. E se você gosta bastante do meu trabalho, você também pode se tornar um apoiador do meu trabalho aqui na internet. Você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e com R$ 15 por mês apenas você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp secreto, que é uma comunidade linda, que todo mundo se ajuda, conversa, se acolhe ali, mas principalmente você vai estar fazendo uma parte importantíssima em me ajudar a manter a produção desse conteúdo que eu já faço há, sei lá, mais de 10 anos aqui, e que você também pode me ajudar a manter isso daqui com essa qualidade e pagando pelas pessoas que trabalham comigo nessa produção de conteúdo e fazendo com que esse tipo de conteúdo acessível e gratuito continue dessa forma para todas as pessoas que precisem. Posso contar com você? Então lembrem, apoia.se/paizinho, R$ 15 por mês e você faz parte disso tudo. Com isso então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.